Eu sei que, assim, que é questão de concurso, muita pessoa fala, eu tava estudando de besta, porque o edital não sai, né? Mas quando o edital sai, né, a gente tem mais como. Então, pronto. Começou a gravação, então bora lá. Então, bora nós. Colocar aqui, né, nosso aluno de matemática e vamos explicar a justificativa por que eu cobrei esses conteúdos. Eu estava seguindo uma linha de raciocínio com o pessoal do concurso para o Iguatu, que eu estava falando sobre números inteiros, né? E eu já passei para a caixa de números de matemática financeira, porque dá para ser trabalhado, tá? É. História. Pessoal, só peço que deixe o microfone desligado, aí se tiver algum grupo, vocês podem ligar o microfone, tá bom? A hora que vocês quiserem, tiverem dúvida, vocês ligam o microfone, tá bom? Acho que Giovana tá. Giovanni? Eu tava arrumando o congelador. Eu não sei nem se eu desliguei a fonte. Se quiser me Começar da aula, viu? Aí veio muito bonita, bebê. Giovanni. Acho que ela vai já ver. Será ele? Foi nós. Foi nós. Ficou de novo? Aí, tá desligado. Pessoal, ó. Então, eu já creio que já esteja mostrando para vocês na nossa slide. Então, vou começar a apresentar a tela aqui para vocês. Expandir tudo, né? Conforme a brincadeira diz. Acho que tem alguém tentando entrar. Vou só botar essa pessoa aqui pro moído, para não deixar ninguém do lado de fora, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Mails. Foi spam. Tá mostrando para vocês, pessoal, a tela. Dá para ver direitinho o slide. Você pode ligar o microfone para me dizer se Dá tá sim. tudo ok, né, Tiffany? Aí? Tá. Pessoal, então, como eu falei para vocês, o nosso aulão hoje, ele vai servir para o concurso de Iguatu, para quem vai fazer para o IBGE, né? Mais especificamente, porque lá fala o seguinte, lá no edital, ó, o ensino fundamental vai cobrar os conceitos de matemática, né? E o médio fala em raciocínio lógico. Só que eu analisando as provas anteriores do IBGE, não é propriamente dito raciocínio lógico, matemática, é para ser, ou seja, às vezes coloca algumas questões envolvendo cálculos, né? E a gente fica meio assim como professor de matemática, né? Se fala que é raciocínio lógico, então coloca questões de raciocínio lógico, né? Aí, exemplo, o pessoal vai fazer ensino médio, sei lá, fica estudando só raciocínio lógico, né? E quando chega na prova tem uma questão que envolve cálculo em si, né? Da matemática pura, digamos. Aí quebra o candidato, né? Então, pensando nisso aí, tanto o pessoal vai fazer o fundamental como vai fazer para o médio, estuda um conteúdo como um todo, tá? Não deixa de estudar. Ah, vou estudar só raciocínio lógico, às vezes cai uma questão e você não tem estudado, aí fica complicado para você, tá? Então, estude de maneira geral. Então, o pessoal de Iguatu já está nessa linha comigo já há alguns dias, já, né? Então, nós vimos até a questão de números inteiros, só que eu falei, não, eu vou trabalhar com esse pessoal a questão de porcentagem e juros simples, tá? Que dá para ser trabalhado facilmente. Bom? Então, bora lá. Eu coloquei a sigla de IBGE para ficar mais bonitinho. Pessoal, então, nessa perspectiva aí, nesse olhar,
a gente vem com a definição de porcentagem. Professor, eu sei que lá no 6º ano, quando eu estudei, né, vamos relembrar aqui um pouco lá no nosso fundamental, o professor falou, ó, pessoal, hoje iremos estudar porcentagem. Você fala, vixe, porcentagem? Sei nem o que é isso, sei nem o que é que se passa na mente do aluno. Mas porcentagem simplesmente é você ter um certo número, né, e ele está acompanhado de uma certa notação matemática, ou simplesmente um símbolo, né. Quem é meus alunos, eu já chego a falar, pessoal, a porcentagem é você pegar um certo valor numérico, né, e acrescentar próximo a ele esse símbolo que vocês estão vendo, né, esse traço cortado aí juntamente com esses dois zeros. Ou seja, primeiramente, quando eu falo em porcentagem ou percentual, né, em notação científica matemática é você pegar um certo valor e colocar o símbolo de porcentagem, essa notação aí. Então, nesse caso, você já reconhece que você tem um número em porcentagem, na forma percentual. Mas, professor, se eu ver um certo número e ele está sobre 100, ali é porcentagem? É sim. Só que aquela porcentagem está na forma de quê? De razão. Muitas vezes o aluno não consegue perceber, mas olha o que eu coloquei, ó. Eu coloquei 45 sobre 100. Nesse meu segundo caso que eu estou colocando aí, esse número aí, ele é uma porcentagem, só que ele é uma porcentagem em uma outra maneira de se ver. Então, vejamos. Se eu tiver um valor e ele tiver aproximado dessa notação científica aí, que já é de porcentagem, tu já sabe que automaticamente ele já está na forma, né, de porcentagem, 100% na forma dele. Só que tem ocasiões que não é necessário estar essa notação. Só que se você vê um certo valor que está dividido sobre 100, cuidado, ali também ali representa o quê? Uma certa porcentagem, tá? Então eu coloquei para vocês 3 formas de você ver um certo valor que representa a porcentagem. Primeiro caso é o caso mais normal de se e mais comum de se ver, vocês conhecem, né? Forma percentual. A segunda maneira, também alguns já conhecem, para quem não conhece, fique sabendo que essa maneira também é de porcentagem, tá bom? E a terceira maneira, pessoal, é da forma decimal, tá? Você obtém essa forma decimal aí, simplesmente você pega 45 e dividir por 100, né? Se você pegar esse cara e dividir por 100, você vai obter a forma decimal do número 45 em porcentagem. Tá? Então, de toda maneira, esses três aí, matematicamente, eles querem representar o mesmo fim, só que de maneiras diferentes de se ver. Vocês conseguiram entender? Então, quando eu falo em porcentagem, é um certo valor carregando a notação de porcentagem, que é esse traço aí com esses dois zeros. Só que também pode vir de outra maneira, né? É um valor sobre 100. Professor, 50%, 50 sobre 100. 30%, 30 sobre 100. Então, tu já sai daqui sabendo isso. Cai muito em PM, no concurso da PM, cai muito no concurso IBGE. O pessoal vai colocar uma questão de porcentagem, isso é claro. Concurso para o Iguatu, você pode pegar lá, vai ter um probleminha falando sobre porcentagem e às vezes coloca até juros simples junto da mesma conta, tá? E a forma decimal vai de acordo com o problema, certo? Coloquei uma questão de fixação, um exercíciozinho. E ele está aí, ó, escreva na forma de porcentagem, na forma de razão e na forma de decimal os seguintes números. Então, de acordo com a explicação que nós vimos agora, que nós estudamos, dá para fazer essa questão facilmente, ó. Na letra A, eu coloquei um certo número. Até o momento aí, ele não representa porcentagem. Só que, professor, se eu colocar a notação de percentual, aí não, meu filho. Aí esse cara deixa de ser um numeral natural e passa a ser o quê? Uma certa taxa. Esse é o valor correto. Ele vira uma taxa percentual. Ah, professor, beleza, ó. A letra A, eu tenho o número 50. Como eu quero transformar para porcentagem, o que é que eu faço? Eu coloco a notação de porcentagem ao lado desse número. Eu nem resolvi o restante, né? Na letra A também é para fazer na forma de razão. É muito fácil. Se eu já sei que ele é 50%, 50%, 50 sobre 100, tá?
Então, primeiro caso é gerar na forma percentual. Eu já coloquei a resposta, ó, 50 sobre 100. Quando vocês forem fazer para colocar na forma de razão, é muito fácil. Você pega esse 50, coloca o traçozinho de divisão e coloca sobre 100. Pronto. Já está na segunda forma. Na forma de quê, professor? Na forma de razão. Razão significa o quê? Divisão. Professor, e agora quando eu for passar para a forma decimal, me diz o que é que eu faço? Você vai pegar o 50 e vai dividir por 100, né? De maneira bem simples você vai pegar o 50, colocar sobre o 100, você vai simplificar o 50 por 50, ou faz da maneira que você bem desejar. Efetue a divisão e lá você terá o quê? O 50 na forma decimal. Na letra B, professor, é o número 70. Como eu vou passar para a forma decimal, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o 70 e logo após o 70 eu vou escrever o símbolo de porcentagem. Pronto. Quando eu fizer isso aí, Caio, aí já era brincadeira. Esse cara está totalmente na forma de porcentagem ou percentual ou de taxa percentual. Eles viram as três terminologias, né? As três formas de se falar a mesma coisa, tá? Professor, eu quero passar para a forma de razão. Sem problema, meu jovem. Você coloca o número 70, passa o traço de divisão e coloca sobre 100. 70 sobre 100 é a forma de fração desse número. Professor, agora eu quero na forma de decimal. Sem problema. Você não já colocou na forma de razão? Já, professor. Então agora divide essa razão. Ah, porque razão é divisão. Vixe, professor, como é fácil? Cara, é simples demais, né? A forma de porcentagem, 70%. 70 vem munido da operação de porcentagem. 70 sobre 100 é a forma de razão. E na forma decimal, é 70 sobre 100. Aí você vai efetuar a divisão e você ter lá a forma decimal. Tranquilo, claro e objetivo? Sim, professor. Já na letra C eu tenho o número 90. Professor, já me esqueci, ó. A letra A eu me lembrei, a letra B também. Chegou na C, já não sei fazer. Mesma coisa. Vai pegar o número 90 e vai colocar primeiro o símbolo de porcentagem. Pronto. Depois que você fizer isso, você vai colocar lá 90 sobre 100. E já a forma de quê? De razão. Eita, professor, é mesmo, eu comecei a me lembrar novamente, ó. Agora, se eu quero passar para a forma decimal, aí eu vou ter que fazer a divisão. Vai pegar 90, colocar o símbolo da chave e vai colocar o 100 lá, né? 90 que divide 100, não dá para dividir, para emprestar dá o zero, colocar vírgula, um zero lá por 90, fica 900. E aí você vai fazendo essas continhas tranquilamente, tá? A letra A, conseguiram entender? Sim, professor. Letra B, também. Letra C, massa, professor. E a letra D, professor? Agora complicou, né? Agora é 49, não. Segue o baile, segue a mesma coisa. Se eu quero escrever o número 49 na forma de porcentagem, eu coloco 49, depois símbolo de porcentagem. Se eu quero escrever na forma de razão, que é a mesma coisa que ser divisão, eu vou colocar 49 sobre 100, tá? E aí, na forma de decimal eu pego 49 e divido por 100, que você vai ter os três casos. Professor, deixa a letra E para a gente fazer? Tá bom. A letra E vocês fazem as três formas, tá bom? Vocês podem estar encaminhando para mim via WhatsApp ou nos grupos, tá bom? Então, vocês conseguiram entender? Primeira passagem da nossa aula, primeiro slide, nós vimos a ideia de que vimos o conceito inicial, vimos a definição do que é a porcentagem, tá bom? É uma simples razão que você vai dividir por 100, que carrega a notação de porcentagem, e que eu tenho três formas de se ver a mesma coisa, tá bom? Esse segundo caso aqui, ó, 40 sobre 100, você vai ver quando você quer calcular a porcentagem de um certo valor, né? E aí é mais convencional, é a maneira correta de você utilizar, tá? A pessoa pode passar, vai passar não é todinha, é? Pronto. Chegamos à segunda parte da nossa aula. Já que eu sei o que é porcentagem, já que eu sei representar, agora é hora de você saber calcular a porcentagem de um certo valor. Professor, isso é fácil demais. Eu vi lá no sexto ano. Só que vamos revisar. Eu coloquei até os procedimentos, ó. Exemplo, se eu quero calcular a porcentagem de um certo valor, né? Primeiro que eu vou me atentar
a porcentagem que a questão está me dando e vou também me atentar ao número que eu vou calcular a porcentagem, né? Depois que você já souber as informações, bem direitinho, ler o enunciado, você vai transformar a taxa percentual na forma de razão, ou seja, o cara está na forma de porcentagem, você vai transformar para a forma de fração, né? Fração me pode ser razão, né? E depois você vai multiplicar esses valores. Ixi, professor, como é simples? É demais, ó. Ó, vejamos o exemplozinho aí, ó. Professor, quanto é 10% de 70? Solução. Primeiro passo. Primeiro passo é aí eu transformar essa taxa percentual na forma de razão. Então tá aí, ó. Se 10% é 10 e vem o símbolozinho, quando eu passo para a forma de fração, eu vou escrever 10 sobre 100. Ó, 10%, 10 sobre 100. Ah, professor, massa que só. Então, quer dizer que eu já transformei para a forma de porcentagem. Ou para a forma de razão? Já. Então, o cara que tu vai utilizar para calcular 10% de 70 é 10 sobre 100. Agora veja, ó. Segundo momento da questão é você multiplicar a forma de razão pelo cara que você tem na questão, que no nosso caso aqui é 70. Então vai ser 10 sobre 100 vezes 70. Aí eu fiz até mais fácil. Eu peguei o 10, multipliquei pelo 70 e encontrei o 700, né? Deixa eu botar só uma ronda aí para dentro da sala. Vai, meninas, que tu vai para a diretoria. Ó, tá? Então, quando eu estou calculando a porcentagem de qualquer valor, o procedimento é sempre esse para todo caso. Vixe, professor, é massa, ó. É, massa demais. E aí, eu peguei o 10, né, que veio da porcentagem, multipliquei pelo 70, que é o valor da questão, e encontrei o número 700. Só que tu lembra que tu tem que dividir por 100? É mesmo, professor, tem que dividir por 100. Então, 700, que quando você divide por 100, tu vai encontrar o quê? O número 7. Vocês conseguiram entender o procedimento? Professor, fácil demais. Primeiramente, vai fazer o quê? Tu vai pegar a tua forma percentual na forma de porcentagem e tu vai transformar para a forma de razão. Ah, professor, a segunda forma depois que você fizer isso, meu caro e minhas caras, você vai pegar esse valor na forma de razão e vai multiplicar pelo valor que você está procurando. Quando você fizer isso, pronto, babau, acabou. Então, 10% de 70 é o número 7. Conseguiram entender? Claro, professor, consegui entender demais. E eu vou deixar uma questão para vocês resolverem, né? Para vocês fixarem cada vez mais, ó. Nesse probleminha 2, tá? Eu coloquei que vocês calculassem, que vocês calculem 55% de 80. Muito fácil, né? Vai pegar o 75, vai passar para a forma de razão e vai multiplicar pelo 80. Esse dia aí, tu troca pelo sinal de vezes, né? Que Tiffany até lembra, ó, tu troca o dia pelo símbolo de multiplicação, ó, multiplica 55 pelo 80 e divide por 100, divide pelo 100, tá bom? Quando você fizer isso, cara, tu já tem automaticamente o valor que você está procurando, tá? Então, ó, primeiramente, viemos com a definição, com as 3 formas de se ver. Depois, tome, estamos agora calculando o valor da porcentagem de um certo valor, tá? De um certo valor que as questões cobram isso aqui como conteúdo básico. É básico. Você deve saber como calcular a porcentagem de um valor, para calcular aumento, para calcular desconto, para calcular juros simples, para calcular juro composto. Olha o tanto de aplicações. Menino. Então, beleza, né? Segundo slide, detonado, entendemos tudinho, tá? Segue esse padrão aí que você consegue calcular a porcentagem de qualquer valor, tá? O professor pode passar. Pronto, galera. Chegamos a duas temáticas, 2 tópicos que é bem interessante que o cara tem que ficar atento, né? Exemplo, tá acontecendo hoje em dia, um problema do aumento dos combustíveis, né, no Brasil. Aumento
gasolina, gás, tudo, na verdade, tudo está aumentando, né? Não tem nenhum desconto. Então, dentro da matemática, nós fazemos esses cálculos, né? Esses cálculos de aumento e de desconto sucessivo. Eu falei sucessivo porque pode ter vários aumentos em seguida, tá? Mas a gente fala que é apenas um único aumento. E se caso tiver desconto sucessivo, você calcula outro aumento novamente, tá? Caiu até na questão da PM 2016, que era 2 aumentos sucessivos e perguntava se ia ser o mesmo valor inicial. A resposta é claro que não. Se você faz 2 aumentos, o primeiro aumento é sobre o valor base, né? E quando você faz o segundo aumento, pessoal, é sobre o valor que já está aumentado. Então não vai voltar a ser. Ou você faz um aumento, você faz um desconto. Volta a ser o valor normal? Não, não volta não. Quando tiver uma aula só de exercício de aprofundamento, aí a gente massacra essa base, tá? Então bora falar sobre aumento. Bora por partes. Professor, o que significa aumento mesmo? Aumento percentual em cima de um valor. Quando você fala em aumento, é um valor que você vai acrescentar sobre o outro, né? Mediante a porcentagem estimada, estabelecida. Então, vejamos, ó. Vejamos o exemplo aqui, clássico. Se o preço do litro de álcool custa 1,20 e houve um reajuste de 12%, quanto passou a custar o litro de álcool? Primeiramente, eu pergunto assim, eu vou ter um aumento. E eu quero saber qual vai ser o valor futuro se eu fizer um aumento de 12%. Primeiramente, quanto é 12% em cima do valor do litro? Ah, professor, mas tu é gaiato, mas faz isso com a gente? Não, faz. Então, seguindo aquele espaço lógico da questão anterior, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha taxa percentual, meus números em porcentagem, vou reescrever em forma de razão, de divisão. Depois que eu fizer isso, professor, aí que eu vou encontrar o quê? É que eu vou saber o quanto que custou o aumento em real. Você tinha um aumento em percentual, agora passe para valores que não sejam em percentuais. Então tá bom. Tá aí, ó, 12%, 12 sobre 100, né? Você vai pegar o 12 que você tem da porcentagem, vai multiplicar por 1,20, que é o preço por litro, né? Quando você fizer essa multiplicação, você vai encontrar 14,40. Que você vai dividir por quem, professor? Pelo 100, que já tem na continha. Quando você fizer essa linda divisão aí, tu vai encontrar o quê? Tu vai encontrar 0,144. Pessoal, o pessoal que está no ensino médio, que sabe regras de exemplo, de simplificar os zeros, tá? Quando você for cortar os zeros e na hora que você for dividir, tenham cuidado. Você já vai começar a contar as casas pela onde a vírgula está parada, tá bom? Tem que ter muito cuidado. Então, se você cortar 2 zeros aí, você vai andar 2 casas decimais para a esquerda. Então, por isso que o zero fica depois do 1, tá bom? Muito cuidado quando vocês forem fazer a prova no concurso, que sabe que concurso é loucura, né? Tem que ser ligeiro, mas tem que ser algo ligeiro e certo. Então, quando você for simplificar os zeros aí, na hora de você fazer essa continha, você olha direitinho se você conseguiu andar as casas decimais corretamente, tá bom? Para não errar um erro básico, tá bom? E errar uma futura questão, tá bom? Então, 12%, 12 sobre 100, multipliquei pelo valor do reajuste lá. Pronto, eu encontrei. Professor, então o aumento, ele equivale, sabe a quanto? Diga, meu filho, a 12,144. Vixe, agora deu bom. Mas se você fizer esse aumento aí várias vezes, aí dá problema, né? Então, já sei que o meu aumento é esse valor aí. Só que eu não quero saber o valor futuro, quanto foi que passa a custar. Então, você pega o valor inicial e você vai acrescentar, você vai somar, você vai efetuar uma operação de adição, Maria, tá bom, de adjetivo, e você vai somar mais o valor do reajuste. Então, futuramente, né, deu quanto? Acho que vai dar R$1, né, e 34 centavos e segue o baile, né? Então, vocês conseguiram entender quando eu falo em questão de aumento, né? Então, para eu fazer o cálculo de aumento, eu tenho que saber calcular a porcentagem básica, né? Eu tenho que saber calcular a porcentagem de um valor. Aí sim, depois que eu sei calcular a porcentagem de um certo valor, aí eu venho com a ideia de quê? De aumento.
Aí pode tacar aumento que você não erra mais nenhuma questão, não. Então, se você vai fazer o concurso para o IBGE, para o concurso do Iguatu, para o concurso da APM, para qualquer concurso, segue sempre o mesmo padrão que você não vai errar. Claro, se atente ao enunciado das questões, que esse é o problema. O problema é a interpretação da questão até chegar à parte matemática, tá? Mas nada como uma básica interpretação de texto, a gente não resolve o problema, tá bom? Então, a parte de aumento, nós estamos bem, né? Deixa eu ver quanto é que tá. Deixa eu botar logo para carregar. Vou botar o computador para carregar aqui, porque senão ela fica sem, né? Ela fica sem aula, professor. Pronto. Agora vai até. Então, agora vem a outro momento. Professor, olha, eu vou contar uma história para você. Eu já sei o que é porcentagem. Eu já sei escrever na forma de razão. E eu já escrevi na forma de decimal. Deixa eu falar outra coisa para tu, professor. Eu já sei o que é aumento. Pode passar o slide. Tem a parte de desconto, meu jovem. E tem a parte de desconto, né? Quando você fala em desconto, claro, é a operação oposta à questão do aumento, né? Já agora aqui você vai fazer o quê? Você vai ter uma retirada, você vai subtrair do valor inicial que você está fazendo desconto. Vou na loja, vou lá na Reals, a galera doida para vender fala, vou dar um desconto para tu 70%. Eu falei, menino, eu sou aluno de CAI, viu? Não vem me enrolar não, porque eu digo logo na cara quanto é o desconto. Você fala, me diga o preço do tênis. No seu caso aqui, né, é sobre um valor de uma televisão, pronto. Então, quando você fala em desconto, você vai o quê? Você vai subtrair, né, um certo valor. Claro, depois que você fizer o quê? A porcentagem em cima do valor inicial. Professor, sabia disso não? Eu fico sabendo. Vamos pegar um exemplo aí. O preço de uma televisão é de 960, né? Televisão real. Como pagarei à vista? O dono da loja resolveu dar um desconto de 10%. Opa, que descontão, meu filho. Quanto pagarei pelo televisor? Professor, tu pensa que eu sou besta, Tu pensa que eu não assisto as tuas aulas? Eu sei o que é porcentagem, eu sei o que é aumento, eu sei o que é desconto, meu filho. Se ele me der um aumento de 10%, primeiramente que 10% em forma de razão, que é o que eu vou utilizar para resolver qualquer problema, é 10 sobre 100. Já começa morrendo aí o vendedor, né? Pensa que eu não sei. Ele pensa que eu não sei, mas eu sei. Então, 10% é 10 sobre 100. Agora eu vou pegar esse 10 sobre 100 e vou multiplicar pelo valor que ele está me vendendo. Chegou o vendedor, caiu. Então, quando você pega 10, né, que divide 100 vezes 960, você vai pegar primeiro o 10, vai multiplicar pelo 960, e o resultado, você vai dividir por quem? Por 100. Professor, eu fiz bem direitinho a continha que tu mandou, porque eu sou um aluno nosso. Nota 10. Quando você faz isso aí, quando você pega 10 vezes 960, vai encontrar o quê? 9.600, né? 9.600, que você vai dividir por 100. Quando você dividir, você vai encontrar o quê? 96. Professor, quer dizer que eu vou pagar 96, é? Não. Você não vai pagar 96. O desconto que você vai ter é de 96%, que corresponde o quê? A 10%. Eita, professor, mas é massa, ó. Então, lembra que você iria pagar 960? Ia. Só que você ganhou o quê, gatinho? Um desconto, professor, porque o gerente é camarada. Então, quando você efetuar a divisão do valor total menos o desconto, vai encontrar o quê? 900. Professor. Então, desconto é isso. Desconto é retirar o valor, é subtrair. E aumento é somar. Então, basta eu saber transformar a porcentagem na forma de fração. Da forma de fração, multiplicar pelo valor. Do valor, vou encontrar o desconto. E do desconto, eu vou subtrair com o valor inicial. Pronto. Morreu Maria Preá. Vocês conseguiram entender essa abordagem? Então, tudo é encadeado. Tem uma sequência lógica, os conteúdos, né? Primeiro eu aprendo o que é a porcentagem, as 3 formas lá, resolvam as questões.
Aprenda a calcular a porcentagem de um certo valor. Aprenda a calcular aumento. Se eu sei calcular aumento, eu sei a operação oposta, que é a questão daquele desconto. Então, você já começa já encaixando as teorias, né? Uma leva a outra. E matemática é isso, tá? Pronto, professor. Isso aí, revisei a matemática do fundamental, que também você vê no ensino médio. Aí, professor, se for uma tabela, isso daí que nós temos que também analisar. Interpretação de gráfico. Mas deixa para outra habilidade, tá bom? Professor, me diz uma coisa. E quando chega em juros simples, hein? Como é que fica o moído? Pessoal, quando você fala em juros simples, né? Você vai estar pegando, você vai estar pegando um certo valor, né? Você vai pegar um certo valor que foi adquirido através de o quê? De uma aplicação de um certo capital diante do intervalo de tempo. A definição fala que é toda compensação. Então, essa compensação, exemplo, é todo valor, é todo dinheiro, né? Todo valor que você vai adquirir quando você aplica um certo capital, um certo dinheiro, né? Um certo valor, a uma taxa sobre um determinado tempo, determinado intervalo de tempo. Esse tempo aí, no juros simples, que o pessoal não fica atento, mas pode pegar negado, ó. Então, pensando nisto, acho que é nisso, né? Acho que tem alguém aqui, quer ver? Eita, professor. Isso, Alex, né? Questão de voltar a vírgula lá. Vocês conseguiram entender da, da dica, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Só para avisar. Ó, quando você está dividindo por um certo valor que tem vírgula, né? E quando é 100, quando é 10, exemplo, você pode simplesmente cancelar os zeros aí, ó, e andar duas casas para a esquerda e não para a direita. Tá bom? Exemplo, ó. Se você tem 9.600, divide por 100. Cancela 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, e você anda as casas decimais tranquilamente, tá? Lembrando que é para a esquerda, não para a direita, tá bom? É uma dica infalível que o cara, às vezes, uma dica já agiliza na hora da prova, tá? Então, vai lá, ó. Professor, então essa compensação que a gente está adquirindo aí, ela vem do capital aplicado, vem da taxa que eu vou cobrar em cima do valor e vem de quê? Do tempo. Ah, então quando eu junto esses três fatores aí, capital, taxa e tempo, você gera o quê? Você gera os juros. Aí, claro, eu tenho que saber dividir quando um problema é juro simples ou juro composto. Primeiramente, o seguinte, a questão, lembrando, a questão deve informar qual regime está acontecendo o problema. Por que tu fala isso, professor, com tanta pausando? Porque eu já peguei questões de ensino superior do pessoal de economia, não vou falar da faculdade para não, né, não ser processado, que eu peguei questões de juros para analisar e resolver, né, e não tinha falando qual regime que estava sendo empregado. Aí me explica, eu vou aplicar juros simples ou juro composto? Professor. Se a questão não falar, você entra com recurso e tenta anular a questão, certo? Então, beleza. Professor, se o regime for simples, o que acontece? O que acontece é porque o meu crescimento é uma função linear, ou seja, o meu giro ele vai ser igual para todo o período. Vamos supor que seja assim. Supor, é assim, tá bom? Porque quando é juro composto, o crescimento é exponencial, né? Já é um valor muito mais rápido. Em termos matemáticos, né? Você quer calcular o juros simples, você vai usar uma certa expressão numérica, ou melhor, uma fórmula, tá? Que é J-CIT, ou seja, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo aplicado. Aí eu até coloquei o significado de cada siglazinha, né? J vem de juros, C, capital, I vem da taxa, né? Em número decimal, e o tempo. Uma dica que eu dou para vocês, nem é uma dica, o professor deve explicar isso como se fosse conteúdo e não dica. A dica é como se fosse surgisse do nada, não. O tempo tem que estar de acordo com a taxa. É melhor você modificar o tempo do que você tentar mudar a taxa. Vá por mim, minhas crias. Por quê, professor? Porque mudar a taxa, por exemplo, a taxa pode ser ao mês,
ao dia, ao ano. E se você for tentar mexer aí nessa unidade de medida, complica, tá? Por que tu tá falando isso, professor, com tanta seriedade? Vocês vão ver que futuramente, não agora que eu não cobrei, né, que essa aula é uma aula mais básica, vão ver que futuramente, às vezes a taxa, ela não está na mesma unidade de medida do tempo, e vice-versa. O cara tem que transformar o tempo para equivaler, que senão vai errar o problema todinho, tá bom? Isso não é, assim, é uma dica, mas é conteúdo, porque quando o cara fala dica, pode ser que é algo, né? Não, é conteúdo forte, tá? Então, professor, eu já sei o que é a forma de juros simples. Eu sei que é um certo valor aplicado todo mês, bem certinho, e não vai ter uma certa alteração, né? O crescimento é linear. A fórmula é JCIT. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Se a taxa não tiver equivalente ao tempo e tempo à taxa, você vai ter que transformar desse outro momento. Vejamos o exemplo aqui, ó, bem básico. Ó. Luiz Carlos aplicou R$ 8.000. A taxa de 30% A. Esse A aí é ao mês, durante um ano. Pronto. Professor, eu li essa questãozinha aí bem tranquilamente e denotei, e eu sei que esse 8.000 é o meu capital, é o meu C da fórmula, é o meu Czinho. Ah, é verdade. O meu 30% é a minha taxa, então vai ser o meu I, né? E o meu T é um ano. Só que tem que ter cuidado. Um ano é o quê? São 12 meses. Então você não vai colocar o número 1 aí. Porque se você colocar o número 1 aí, quando você for encontrar o juro, fica meio desproporcional. Tá? Ah, professor, mas tá o ano. Por que eu não posso deixar um? Se você colocar o 12, é a mesma coisa. Não tem problema não, tá? Mas coloque o 12, tá? Coloque na forma de mês, porque você vai pegar... Ó, e se você colocar o 1 aí, no lugar do T, o que é que está acontecendo? O que é que tu está falando para a questão? Que tu simplesmente pegou 8.000 e aplicou um mês. Uma vez só. Isso que é a questão. O cara pode errar por conta disso. Se a banca está preparada para isso, né? Ela está esperando você errar em todos os instantes. Então, ó, 8.000 é o capital, a nossa taxa, que é o nosso valorzinho do I, é 30%, e é durante o quê? Um ano. Como é ao ano, então beleza. Um ano tem 12 meses. Então vamos lá, vamos substituir. J, no lugar do C, vem o 8.000, vezes, eu coloquei até entre parênteses para ficar mais organizado, tá? O I, eu coloquei 30 sobre 100. Mas, professor, é em forma de número decimal. Você vai pegar, você vai dividir, que vai dar 0,3, né? A regra de andar as casas decimais, de novo aí, e vai multiplicar por quem? Por 12. Professor, 30% é 0,3, né? Aí quando você tiver 0,3, é só você multiplicar 8.000 vezes 0,3 vezes 12. Lembrando mais uma vez, tá? Que quando você pega o 30 sobre 100, tá? Você anda uma casa decimal. Deixa eu ver se dá para abrir aqui o negócio aqui. Ó. Vou tentar abrir aqui o punch para vocês, viu? Peraí. Vocês estão vendo a tela aí direitinho, pessoal? Vocês vão me avisando aí que senão... Ó. Vou tentar escrever aqui. Como eu estou sem o mouse, aí pode ficar um pouco complicado, ó. Professor, eu tenho 30, né? Eu tenho 30 por... Ixi, ficou lá em cima. Não, tá? Tô sem mouse, mas vai dar certo. Eu tenho 30%, tem? Tem, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar até aqui em vermelho, ó. E vou começar a cancelar os zeros, ó. Eu vou cancelar um zero no numerador e vou cancelar o zero aqui no meu denominador. Quando você faz isso, professor, você vai adquirir quem? Você vai adquirir quem? Depois que você cancelar. Simplesmente você vai ter agora, ó, vai ter, ó. Vou comprar um mouse para não ficar assim. Vai ficar com quem, menino?
Vai ficar com 3 sobre 10, não é? Professor, tem mais uma regra? Tem. Você pode cancelar esse zero aqui, sem problema. Só que quando você cancelar esse zero, o que acontece? Você vai andar, ó, uma casa decimal para a esquerda, né? E você vai obter que valor? Você vai obter que valor aí? Isso aqui é igual, ó. Isso aqui é igual, ó. Eu não andei uma casa porque eu cancelei um zero embaixo? Foi. Então vai ficar com o quê? Com 0, vírgula 3. Vou comprar o mouse para detonar esse parte aqui. Então, vocês conseguiram ver, pessoal, todo o cálculo lá? Tá aqui, ó. Conseguiram ver? 30 sobre 100 era a nossa taxa. Eu cancelei um zero em cima, na verdade, simplifiquei. Com um zero embaixo, né? Fiquei com 3 sobre 10. Usei novamente a mesma regra, só que como não tem zero em cima, quando eu cancelo um zero embaixo, eu ando uma casa para a minha esquerda, tá? Para a esquerda. Então, vai dar 0,3. E esse cara aqui, ó, é a nossa taxa, é o nosso I. De boas? De boas, professor. Vocês conseguiram entender agora como é? Um macete, né? Que nem diz as regrinhas. Então, pronto, né? Depois, tendo isso na nossa mente, já passa para a forma decimal a nossa taxa, você multiplica tudo, tá bom? Depois que você multiplicar tudo, você vai encontrar 28.800. Mas, professor, o juro alto, o juro foi maior do que o capital, Por quê? Porque é o seguinte, a taxa é alta e é durante um longo período de tempo, né? 12 meses, com menos juros em cima de R$8.000, né? 30%, é muito valor, é muito dinheiro, tá? Então, no final das contas, o nosso juro simples aí é de 28.800. Beleza? Então, JCIT é a nossa expressão numérica que simboliza o cálculo de quê? De juros simples, né? Aí o cara fica atento, o aluno fica atento ao quê? Ver se o tempo ele está igual ao quê? A taxa. Quando eu falo igual, é uma unidade de medida, tá bom? Tá belezinha, tá belezinha, tá belezinha? Passa, professor. Pronto. Então, vejamos, ó. Quando você está aplicando, quando você está dentro da forma de juros simples, né, dentro dessa temática aí, encontramos problemas que você vai ter os juros para calcular o quê? O capital. E, professor, tem isso aí? Tem. É o que eu chamo de quê? Da segunda aplicação da forma de juros simples, né? Ela tem 4 aplicações, tá? A primeira é próprios juros, né? O segundo é o cara compreender o cálculo de quê? Do capital, se ele conhece os juros, a taxa e o tempo. Mas, menino, e tem. Então, ó, o que é que nós fazemos para obter essa expressão matemática? O que é que eu tenho que saber? Bom, você simplesmente usa a mesma fórmula, né, JCIT, e aí você vai passar, do outro lado da igualdade, a taxa e o tempo dividindo pelos juros. Então, simplesmente, para quem quiser memorizar, sei lá, para calcular o capital dentro do juro simples, basta você pegar o juro e você dividir pela taxa vezes o tempo. Pronto. Feito isso, você tem uma segunda aplicação da mesma fórmula. Menino, mas tu é danado. Conseguiu compreender? Você pega a fórmula de juros simples, né? Faz uma manipulação algébrica e encontra uma segunda expressão matemática para calcular o segundo problema, que é do capital. Bom? Então, vejamos o pequeno exemplozinho. Ó. Calcule o capital, que se deve empregar, né? A taxa de 100% ao mês, né? AM significa ao mês, a juros sim, para obter 6.000 de juros em 4 meses, ó. Aí tu já começa a rabiscar a prova lá, professor, bem que tu falou. Veja que a taxa está ao mês e o tempo já está o quê? Ao mês. Vou nem modificar, eu não faço nenhuma transformação. Eu já jogo logo a fórmula. Como a questão quer saber o capital, e eu não sou menino besta, já coloco lá, capital é os juros dividido pela taxa vezes o tempo, né? Então, quem é o meu juro? 6.000 contos. Toma, 6.000. Que você vai dividir, né?
Os 6%, quando você passa para a forma decimal, que tem que ser, se você fizer aquele mesmo cálculozinho que eu fiz, né? Vai dar 0,06, tá? Já a forma decimal. Vezes 4, que é o nosso tempo. Ixi, menino, mas tu é ninja. Então, quando você fizer isso aí, né? Tu vai encontrar um capital de 400 mil. Mas, professor, mas por que deu tão alto assim? Porque o capital, né, é um valor elevado, tá bom? Professor, mas como é que faz esse cálculo aí? Eu não sei não. Como é que eu calculo 0,06 vezes 4? Cara, ou você gera ele em forma de fração de novo, e multiplica o numerador por numerador. Mas quando chegar em números racionais, eu vou mostrar para vocês como é que faz esse cálculo bem direitinho, tá bom? Eu queria até uma fração sobre fração aí. Mas, por enquanto, tu pega os 6.000, divide por 0,06 vezes 4. Você faz na raça essa multiplicação e divide pelo 6.000, tá? Depois vocês vão ver notação científica, que vai ajudar muito nesses cálculos aí. Ajuda até na regrinha das casas decimais, tá bom? Então, ó, primeiro cálculo do próprio juros é saber a fórmula em si, né? Segundo momento é entender a segunda aplicação da mesma fórmula, porque muitas vezes tem professor deixa despercebido e quando o aluno chega na prova, ou às vezes ele explica, sei lá, e não chega a absorver totalmente. Então, ó, só essa formulazinha aí, eu tenho 4 expressões matemáticas, tenho 4 situações. Segunda situação, meus jovens, é calcular o capital. Bom? Coloquei uma questão para vocês podem resolver, vocês podem estar me enviando, tá bom? Que é para fazer a mesma aplicação. Ele quer saber qual é o capital, né? Inicial. Quando eu aplico uma taxa de 10% ao mês, a juros simples, claro, para obter 4.000 contos. Durante quanto tempo, professor? 6.000. Menino, tem como? Tem. Capital, os juros, que você vai dividir pela taxa vezes o tempo, ou tempo vezes a taxa, tanto faz. Tá bom? Então, professor, eu consegui entender. Chega, eu tô com a alma mais leve, eu consegui internalizar esse negócio de juros simples, pelo menos até a segunda parte, tá? E aí, pessoal, como vocês sabem, eu não gosto, assim, quem me conhece em aula real, na aula presencial, eu gosto de passar muito conteúdo. Só que como é uma aula online, nós sabemos que o ensino remoto, o pessoal demora um pouquinho mais a entender, né? Às vezes demora para chegar a informação. Eu não gosto de passar tanto conceito, não. Tá? É bom aprender pouco do que tentar aprender muito e fazer complicar a mente do indivíduo, tá bom? Então, ó, em outra aula, nós iremos aprender a calcular o montante. Simplesmente o montante é a soma do capital inicial mais os juros que foi gerado durante todo o período de tempo, tá bom? Pessoal, muita atenção. São poucas pessoas que sabem a fórmula de juros em regime composto. Quando eu falo assim, é a manipulação algébrica para gerar ela. Aí, exemplo, aí quando você já mencionou juro composto, aí eu vou ter que pegar logaritmo para resolver um probleminha que eu vou mostrar para vocês depois. Bom? Mas, por enquanto, iremos ficar até a segunda situação de juros simples, né, que é o cálculo de capital, usando a própria formulazinha. Em outra aula, eu irei falar sobre a ideia de montante, já até coloquei as fórmulas aí, ó, montante é C mais J, ou, né, C vezes parênteses, 1 mais IT. Simplesmente eu fiz o quê? Eu coloquei a fórmula de juros simples aí e coloquei o C em evidência. Bom, mas iremos falar sobre montante com mais calma. Iremos falar como calcular a taxa, se você conhece os juros, o capital e o tempo. Iremos falar também como calcular o tempo, se você conhece o juro, o capital e a taxa. Então, são 4 fórmulas só em juros simples. Aí depois, usando a mesma fórmula, depois vem de montante, o cara tem que aprender a dominar, né? Aí depois vem juro composto, que é outro regime, tá? Aí daqui a gente embarca diretamente para a média, moda e mediana.
e a gente termina essa parte de matemática financeira bem direitinho, juntamente com estatística, certo? Então, vamos devagar, é devagar que o cara aprenda, não adianta ser corrido demais e fazer complicar a mente, já tá difícil. Então, vejamos, ó. Se vocês conseguirem entender essa aula de hoje, deu para compreender, deu para relembrar quem já viu. Sabe que eu gosto de explicar devagar, porque é devagar que se aprende. De boas para vocês a aula. Irei mandar o material. Irei mandar o material nos grupos, tá bom? E, consequentemente, irei também mandar os PDFs. Tá bom? Lista de exercícios para que vocês possam estar praticando, tirar a dúvida, e vocês podem estar encaminhando para mim. Bom? Então, só isso. Vou parar de gravar aqui. Só para de gravar, por favor. Agora. Interromper a gravação.